Você falou, a gente está perdendo no argumento, assim, o campo liberal e conservador. Que tipo de exemplo que você tem assim que mostra que a gente está defasado nessa discussão pública? Olha, eu acho que tem vários pontos. Por exemplo, e aí por isso que, pô, cara, a gente vai falar de liberdade de expressão, a gente acaba tendo que ir para falar de mídia, teoria da mídia, comunicação social, teoria da democracia. Por exemplo, para ficar num exemplo, mas acho que ao longo aqui da nossa conversa vão acabar surgindo outros. Eu acho que a gente não tem um diagnóstico claro da visão autoritária de democracia que essa vanguarda progressista tem hoje, né? Então, eu costumo chamar esses progressistas assim da vanguarda de escolarizados urbanos, que é esse pessoal que são os escolarizados urbanos que acabam aprendendo o progressismo, né? Na escola, na faculdade. Eu quando fiz faculdade. Acho que agora até já melhorou. Tem o pessoal do SFL, do Students for Liberty, já está muito melhor. Mas na minha época, você só via esquerdismo, marxismo. E a grande crítica ao marxismo era que o Trotsky discordava de Lenin. Esse era o máximo. O máximo. A oposição à esquerda era a esquerda, né? A oposição à esquerda era o Trotsky. Exatamente. Então, assim, é risível, porque é absurda a situação. Mas é assim que era, né? Então, esse pessoal, que é essa vanguarda de escolarizados urbanos, muito embora o número seja pequeno, né, que eles não sejam tão numerosos, são esses escolarizados urbanos treinados no progressismo, e é um progressismo estrutural, né, como eles gostam de dizer, é um progressismo estrutural. Às vezes o cara nem sabe que ele está repetindo ideias progressistas. Essas pessoas vão ocupar a gestão das organizações. Eles estão no RH das empresas, eles estão no management das empresas, eles estão no alto funcionalismo público, eles serão os juízes, os promotores, eles estão na mídia. Estão nas redes sociais. Nas redes sociais. Controlando as redes sociais, né? E uma coisa que é muito importante, assim, a gente tem uma frase do Tocqueville que eu gosto muito, que é o seguinte: o ser humano teme mais o isolamento do que o erro. Então, assim, o vanguardista, ele se preocupa com a opinião dos amigos. Ele se preocupa com a opinião do amigo comunista que vai no shopping com ele. Ele não quer deixar de ser convidado para o sarau na casa de Caetano. Entendeu? Ele tem essa preocupação. Então você tem ali um groupthink, um pensamento de grupo tribal que é muito forte. E aí, chegando na questão da teoria da democracia, essa vanguarda de escolarizados urbanos, hoje, eles têm uma visão de democracia que é uma visão escatológica de democracia. Eles trouxeram assim, uma escatologia. Eles trouxeram, não estou nem dizendo que é conscientemente. Vou explicar. É uma ideia de que o regime político visa a construção de um determinado fim, de que existe um objetivo final. Mas, peraí, a democracia ela é um sistema de freios e contrapesos, de conflito constante, para que você evite o descenso à tirania. A democracia nada mais é do que uma disputa retórica para a transição pacífica de poder. Mas como é que se garante que a democracia ruma para alguma coisa? Ninguém pode garantir isso. Quem quer que a democracia rume para um determinado objetivo, você precisa disputar. Talvez você ganhe, talvez você perca. Essa é a essência da democracia. Agora, se para você, né, para essa vanguarda escolarizada, se para eles a democracia só tem valor se ela rumar para um determinado objetivo, para um determinado fim, que seria essa ideia de escatologia, né, de realização de um ideal, essa visão invariavelmente vai levar você a pensar o seguinte: se ganhar alguém que não esteja dentro da minha visão, se ganhar alguém de direita, se a população começar a votar de um outro jeito, se a população começar a falar uma coisa que não devia estar falando, né, como que a internet deu voz aos imbecis, que não sei o que, é o que qualquer um acha que pode falar. Eu já vi jornalista consagrado dizendo isso. Entendeu? Não falo o nome aqui porque eu acho chato assim, individualizar alguém, mas jornalistas consagrados falando isso. Esse pessoal acha que qualquer um pode falar. O nome disso chama liberdade, né, meu? Então, no final das contas, essa visão de democracia dessa vanguarda é muito totalitária. É uma visão de democracia escatológica, ou alguns chamam de teleológica, quer dizer, uma democracia que tem um fim. Então, isso, cara, é uma visão extremamente autoritária, quase totalitária, porque, no fundo, para você garantir esse fim, você acaba tendo que controlar outras áreas da vida social também. E eu acho que esse é um diagnóstico, é uma coisa que a gente não fala muito.
É uma coisa que não é repisada como a gente deveria, entendeu? Isso acontece na realidade, né? E não é uma ideia nova, né? Quando a gente percebe o que os comunistas falam, eles falam abertamente em defesa da democracia. Mas é sempre com essa finalidade. De usar o sistema democrático como um instrumento para um fim. Para né? Exatamente, para a instauração de um E não um adianta regime eles totalitário. negarem. O fim é a Venezuela, é Cuba, é a Coreia do Norte. Ou diferentes matizes, né? Pode ser, resultar mas num regime chinês. Tanto faz, mas assim, o fim não é democrático, efetivamente, né? O fim é alguma variação de igualitarismo. Exatamente. É alguma variação de redução de desigualdade. Então, acabamos um outro ponto. Questão de igualdade de oportunidade. Eu acho que a gente não foca no grau de autoritarismo escondido por trás da ideia de igualdade de oportunidade. Então, por exemplo, muita gente fala assim, igualdade de resultado não dá. Né? Obviamente, você vai chegar no final, vai ter que... O cara não vai querer largar o que ele construiu. Então, você vai ter que acabar matando um monte de gente e tal. Lógico. A maioria dos comunistas sãos percebeu que não dá mais para você ir por esse caminho. Né? Alguns não perceberam. Porque tem Mata por dentro, né? Porque tem muito stalinista no Brasil, por incrível que pareça. Nossa, cara. Mas... Aliás, a minha dúvida é se existe algum não stalinista, porque a estrutura de pensamento não parece ter mudado muito. A estrutura de pensamento vai... eles estão indo muito mais longe do que a gente esperava. Nessa questão, por exemplo, do cerceamento à liberdade de expressão, eles já estão aprovando uma redução da liberdade de expressão da direita, né, muito além do que eu imaginaria que eles fossem tolerar. Eles, Supremo, eu digo a vanguarda de escolazados urbanos. Certo. Porque eu não acho... Aí é uma discussão também para a gente ter que... Essa questão da instituição, do STF e tal... Aquela ação ali, ela é resultado de uma hegemonia de pensamento. Porque, inclusive, isso é o que está acontecendo no mundo todo. Essa volta da censura não é um problema do Brasil. É um problema do mundo inteiro. Assim, olha, os Estados Unidos, que tem uma tradição fortíssima de primeira emenda, tem um capítulo no livro que é praticamente só sobre os Estados Unidos, porque é o país que melhor desenvolveu a ideia, né, e melhor aplicou a ideia da liberdade de expressão. Mesmo os Estados Unidos têm sofrido com o avanço desse cerceamento, dos cancelamentos, né, de uma tentativa de crédito social. Não, você falou com fulano, mas fulano há 15 anos atrás falou uma coisa errada, então logo você também... Então, assim, esse tipo de situação, se até os Estados Unidos estão sofrendo com isso, entendeu? Então, assim, não é um problema assim, o STF, sim, claro, tem várias coisas críticas que a gente pode fazer ao STF, mas aquilo é resultado de uma hegemonia. De uma hegemonia de pensamento que voltou a tolerar a censura. Esse é o grande problema. Nós temos uma sociedade ou melhor, nem acho que é a sociedade, acho que é mais essa vanguarda de escolarizados urbanos, mas que tem uma influência muito grande porque ditam a moda, né? E eu acho que o mercado de ideias funciona muito na base da moda também. Então, me parece que o problema é muito além. Não é só uma instituição ou duas que saíram do trilho. É um problema muito mais amplo, muito mais amplo.